Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, tema mesmo proposto de domingo à noite, em busca de uma vida cristã ideal. Quantos estão em busca de uma vida cristã melhor, ideal? Só meia dúzia de 8 aqui, de 15, de 20. Estamos em busca de uma vida cristã melhor, ideal? Amém. A Bíblia nos dá caminhos para isso, irmãos. Não existe nada que Deus nos peça que seja impossível. Nada. Se Deus nos pediu santidade, é possível vivermos em santidade no mundo promíscuo. Se Deus nos pediu reverência, é possível vivermos uma vida de reverência no mundo irreverente. Tudo que Deus nos pediu não é pesado a nós, é possível. E a Bíblia nos dá caminhos para que a gente possa ver isso através de exemplos, e é o que eu hoje vou fazer, encorajá-los a fazer isso, a buscar uma vida cristã ideal, olhando para testemunhos, olhando para a história, olhando para as escrituras, olhando para a igreja de Tessalônica, que foi uma igreja considerada uma igreja quase próxima ao ideal, porque ela respeitou alguns critérios da palavra de Deus. Quando valorizamos um bom conselho, o mínimo que pode nos acontecer é sermos abençoados por recebermos o bom conselho e guardarmos ele. A Bíblia, se guardada no coração, ela só vai gerar na sua vida aquilo que aconteceu no Salmo 1, versículo 3. Seremos como árvores plantados junto à corrente de águas, que no devido tempo daremos o nosso fruto, a nossa folhagem não vai murchar, e tudo quanto nós fizermos nesta vida, Deus irá nos abençoar. É a única coisa que vai te acontecer. Diga, é o mínimo, é o mínimo, é o mínimo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1 diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus e Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não, disse Paulo, não chegou até vós outros, tão somente em palavras, mas sobretudo, leia comigo, em poder no Espírito Santo e em convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, ou como resultado disso que aconteceu, vocês se tornaram imitadores nossos e de nosso Senhor, tendo que, irmãos, leia comigo esta, recebido a palavra, diga mais uma vez, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o quê? O modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto, leia o resto comigo, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos converterdes a Deus, para servires o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes, leia o verso 10, e para aguardardes dos céus, o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra e nos livrará da ira vindoura. Pai, essa é a tua palavra. Abençoa essa pequena reflexão que teremos nessa noite, preparando os nossos corações para que esta palavra seja recebida pelos teus servos, para que ela produza os efeitos de fato que ela tem que produzir na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar. Vou procurar ser rápido, mas objetivo, objetivo e rápido é a mesma coisa, mas claro, naquilo que eu comecei essa reflexão no domingo à noite,
com o objetivo de trazer uma série olhando para a igreja em Tessalônica. Primeiro, e a gente vai seguir lentamente, eu não estou com pressa. Comecei ela no domingo, o primeiro capítulo, não sei se terminarei hoje o primeiro capítulo, mas em busca de uma vida cristã ideal, é o que deve nortear a nossa vida. Quando temos esse desejo no coração, temos que entender também que para isso temos um caminho a seguir, temos um preço a pagar, temos uma cruz para carregar, temos renúncias a fazer, temos que, em meio à luta, à perseguição e a toda sorte de situações adversas, nos manter convictos de que, para chegarmos no ideal, nós temos que passar por um processo, e esse processo, às vezes, nesse processo, às vezes, muitas pessoas abandonam, retrocedem, não suportam. E eu, olhando para a igreja em Tessalônica, eu olho um homem escrevendo essa carta com um coração extremamente alegre, com um coração extremamente feliz pelos resultados que o Evangelho produziu na vida daqueles irmãos em Tessalônica, pela pregação na qual Paulo teve a oportunidade de pregar ali, de fazê-la em Tessalônica, em Filipos ali, por pouco tempo. Paulo não teve tanto tempo para estar ali pregando, ele não teve 1, 2, 3, 5, 10 anos para pegar. O tempo que ele teve foi pouco, foi curto, e com perseguição e com ultrajo. Ele sofreu junto com Silas, junto com os outros irmãos, uma perseguição muito grande, mas a mensagem do Evangelho chegou, o Evangelho foi pregado, e as pessoas que receberam esse Evangelho, receberam como uma grande pérola. Na parábola da pérola, ou daquele tesouro, a Bíblia fala que o homem deixa tudo, ele vende um próprio campo, quando ele encontra algo precioso. Assim a gente deve entender o reino de Deus e a palavra do Senhor. Nós devemos deixar tudo de lado para recebermos essa pérola que é a palavra de Deus, para recebermos a herança, não daqui, mas dos céus, largarmos mão de tudo, abrirmos mão de tudo, porque nós encontramos alguma coisa valiosa, e isso que nós encontramos foi Jesus e a santa palavra dele. E eu, mencionando várias coisas sobre a igreja, eu vi Paulo alegrando o coração dele e recordando em oração os feitos dessa igreja. E eu comecei falando no domingo passado à noite, o que motivou Paulo, o que motivou a alegria de Paulo, no que diz respeito a essa igreja, no que diz respeito à igreja de Tessalônica. A primeira coisa que motiva o coração de Paulo é saber que a graça de Deus alcançou a todos aqueles que estavam ouvindo a mensagem. A graça de Deus chegou a um grupo de irmãos que estavam numa região extremamente promíscua. Mencionei no domingo passado à noite, dos 15 imperadores, 14 eram e viviam em práticas homossexuais. Era uma região extremamente promíscua, onde eles conjugavam religiosidade com promiscuidade, com sexualidade. Ou seja, embora vocês os vissem muito religiosos, mas ao mesmo tempo vocês os viam com práticas sexuais muito afloradas, que envergonhavam até mesmo as coisas religiosas. Então Paulo está falando a uma igreja que estava inserida dentro de um contexto promíscuo, e Paulo olha para aquilo e começa a se alegrar, dizendo: eu dou graças a Deus, eu menciono vocês nas minhas orações, eu me recordo de vocês das minhas orações. E eu coloquei o que apresenta alegria, os motivos de Paulo, da alegria de Paulo com essa igreja, foi o que o resultado do Evangelho, da graça de Deus chegou a eles. De que forma? Fazendo com que a fé deles se tornasse uma fé operosa, de maneira que eles olhassem para os ídolos que serviam, que seguiam, que amavam, e diziam: não, a partir de agora, a partir do que nós ouvimos, nós vamos abandonar os ídolos. Paulo menciona a fé operosa como um resultado da mensagem que fora lançada para eles. Quando a palavra de Deus é recebida no coração de uma pessoa, o que pode acontecer, o que deve acontecer, é o imediato abandono das práticas mundanas de uma velha vida. Se você adorava um Deus, você não adora. Se você se prostrava diante de uma imagem, você não se prostra mais. Por quê? Porque o Evangelho chegou, a palavra de Deus chegou. Foi isso que aconteceu com a sua vida? Diga graças a Deus. Isso aconteceu com a minha vida. Não aconteceu? Diga graças a Deus.
E isso aconteceu com a minha vida. No dia que o Evangelho chegou na minha vida, no dia que o Evangelho chegou na sua vida, e nós o recebemos, a primeira coisa que nós devíamos fazer, ou fizemos, foi abandonar a velha vida. Isso acontece, falava agora com o casal, isso acontece automaticamente? Olha, não acontece automaticamente, mas acontece. Então Paulo menciona não só uma fé operosa, mas Paulo menciona algo que às vezes é decadente na igreja: o amor fraternal, que é o trabalho. E Paulo se alegra por saber que esses irmãos não só receberam o Evangelho, não só abandonaram os ídolos, mas esses irmãos estão amando uns aos outros. Eles estão olhando para os seus irmãos como um corpo, como membros de um corpo. Eles estão olhando e trabalhando em favor do reino de Deus. Paulo está dizendo: eu me alegro em saber que a fé de vocês é uma fé operosa, eu me alegro em saber que vocês têm um amor abnegado, e eu me alegro em saber que o resultado do Evangelho foi: vocês agora olham para os céus. A esperança daqueles irmãos era na volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus para aqueles irmãos era o que norteava a vida deles todos os dias. Por quê? Porque o Evangelho chegou na vida deles e tirou os olhos deles da terra e colocou os olhos deles nos céus. Isto é o resultado do Evangelho. Quando o Evangelho chega na sua vida, você deixa de ser alguém carnal e passa a ser alguém espiritual. Quando o Evangelho chega na sua vida, você passa a olhar para as pessoas como um corpo em que você também faz parte dele. E quando você recebe o Evangelho, você passa a tirar os olhos da terra e colocar os seus olhos nos céus. Você passa a olhar para a eternidade, você passa a criar perspectivas. Você trabalha, você ganha, você constrói, você vende, você conquista, mas você está com os olhos nos céus. Paulo preocupado com essa igreja, por quê? Porque dois grupos de pessoas estavam entendendo errado a mensagem da volta de Jesus. O primeiro grupo era os de recém-convertidos. Os recém-convertidos ficavam perguntando assim: mas como é que isso vai acontecer? E eles não estavam entendendo, e os charlatões estavam ensinando de maneira errada. E a outra preocupação de Paulo era com os crentes mais antigos, que ouviam sobre a volta de Jesus e diziam assim: bom, já que ele vai voltar, eu vou largar trabalho, eu vou largar tudo, vou vender tudo e vou curtir a vida adoidado, porque ele vai voltar mesmo, não vou deixar nada para ninguém aqui. E Paulo estava escrevendo a esses dois grupos de pessoas para fazê-los entender o seguinte: olha, enquanto Jesus não volta, trabalhem. Diga para o irmão que está ao teu lado: trabalhar, meu irmão, tem que trabalhar. Enquanto Jesus não volta, nós temos que trabalhar. E Paulo diz: isso é um fator importante, porque isso dá testemunho para as pessoas que não têm Cristo. Nós cremos na volta de Jesus. Meia dúzia diz que sim. Nós cremos na volta de Jesus, mas nós não vamos parar de trabalhar, nós não vamos parar de amar uns aos outros, nós não vamos continuar crendo no Evangelho, nós não vamos continuar, deixar de pregar o Evangelho. Sobretudo, nós estamos com os nossos olhos nos céus, irmãos. E o que motiva também Paulo é saber que o Evangelho produziu alguma coisa na vida desses irmãos. E produziu de uma maneira tão gloriosa que a partir do versículo 5 Paulo vai dizer: porque o nosso Evangelho não chegou até a vós outros somente em palavra. Paulo está se alegrando porque eles não estão só recebendo a boa palavra de Paulo. Paulo devia ser um mega pregador. Vocês não só receberam em palavras, mas em poder no Espírito Santo. O cara pode ser o melhor, ele pode ter estudado exegese, hermenêutica, soteriologia, demoniologia, o cara tem a PhD em Deus, o cara é doutor em divindade, o cara conhece mais Deus do que Deus mesmo. Se ele não tiver o poder do Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo, a mensagem deste homem não serve para nada. Nada. O Evangelho é poder de Deus na vida do descrente, na vida do crente.
Lá em Corinto, Paulo está combatendo um grupo de irmãos, de pessoas que estavam se vangloriando de uma retórica muito bonita, de uma fala muito rebuscada, de uma palavra muito bem arquitetada. E Paulo diz: olha, o nosso evangelho não chegou a vocês em palavra de sabedoria, de conhecimento humano, mas sobretudo de poder, porque a mensagem do evangelho é loucura para os que estão se perdendo, mas para os que estão sendo salvos é poder de Deus. E sabe como é que esse evangelho chegou? Lá no capítulo 16 e 17 de Atos, quando a visão entrou de Paulo, olha, e ele está ali, daqui a pouco ele recebe uma visão, e dali ele sai. A visão entrou, daqui a pouquinho ele sai para outro lugar. Paulo e Silas começam a pregar, são presos, são postos em prisão, começam a adorar. Isso foi o que o evangelho em poder chegou até Tessalônica. E aqueles irmãos viram, e quando isso aconteceu, Paulo chega em Filipos, ele prega um evangelho muito rápido, porque começaram a ser perseguidos, maltratados, ultrajados, mas a mensagem do Espírito Santo ficou no coração das pessoas. E quando a mensagem do Espírito fica no coração das pessoas, ela cresce, irmãos, ela fica dentro de nós e vai nos remoendo, vai nos transformando. E quando você vai querer pecar, o Espírito Santo: peca não, meu filho, e você volta e não peca. Diga comigo: eu não vou fazer nada de errado. Mas não é porque você é bonzinho, não, é porque o Espírito Santo habita em nós, é porque o Espírito Santo nos incomoda. Ele vai dizer: não faça isso, meu filho. Ele nos guia. E Paulo está alegre por saber que o evangelho produziu alguma coisa na vida deles, não só em palavras, mas diz em poder do Espírito Santo, em convicção. Eles tiveram convicção de que aquele evangelho era poder de Deus, veio do Espírito, transformou a vida deles. E Paulo se alegra com isso, e o procedimento deles foi esse. Versículo 6, a palavra com efeito pode ser interpretada como resultado. Leia comigo então, versículo 6, como resultado, não com efeito. Vamos ler? Como resultado, vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Sabe qual foi o resultado deste evangelho em poder, não em palavras, de Paulo em Tessalônica? Sabe qual foi? Está aqui, ó. Eles se tornaram imitadores de Deus. Meus irmãos, a palavra desperta em nós a mensagem de Deus pregada no Espírito. Ela gera em nós um desejo de sermos como Cristo. Mas temos que receber. Diz o texto, vai dizer bem aqui: com efeito ou como resultado, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo rejeitado. Se você não lê a sua Bíblia, irmãos, eu quero abrir um parêntese aqui rapidinho. Você pode nunca mais voltar no culto de quarta-feira e domingo à noite, mas se você voltar, você vai ter que se acostumar com uma coisa: toda mensagem que o pastor Luiz Carlos prega e eu prego, nós temos que ler a Bíblia, senão nós não entendemos nada. Porque a revelação não está no que eu falo, mas no que eu leio, e o Espírito Santo me dá para interpretar à luz da sua revelação. Está aqui. Então, quando você pega um marca-texto, irmão, a minha Bíblia deve ter um bom tempo. Eu tenho várias, mas essa aqui é a minha Bíblia. Essa aqui eu ando com ela, toda marcada, toda rabiscada. Anote, guarde para você. Quando você recebe isso, você chega em casa e você lê isso de novo, fala: mas é verdade. Se eu receber, eu vou me tornar um imitador, vou me tornar um modelo. As pessoas vão me olhar, as pessoas vão me imitar, as pessoas vão querer fazer o que eu faço. Por quê? Porque eu faço o que Jesus faz. As pessoas vão amar o que eu amo, porque eu amo o que Jesus ama. As pessoas vão aborrecer o que eu aborreço, porque eu aborreço o que Jesus aborrece. E assim nós nos tornamos discípulos de Cristo. Por quê? Porque recebemos a palavra e porque lemos a palavra. Então leia a palavra, meu irmão. Leia a palavra. Não perca uma vírgula. Seja como os bereanos. Olhe, pastor, está errado. Pastor, não concordo. Estude em casa. Mas perceba como esse texto traz algo gostoso para a nossa vida. Eles receberam a palavra, eles seguiram o modelo de Cristo, e agora eles se tornam um modelo para as outras igrejas. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer lá no versículo final. Diz: com efeito, como resultado, vocês se tornaram imitadores, recebendo a palavra, posto que em meio a muita tribulação, mas com alegria do Espírito Santo.
a gente às vezes está meio, balão apagado, mas na alegria do Espírito Santo, a gente recebe a palavra e a gente começa. Olha verso 7, de sorte, leia comigo por favor, de sorte que vos tornastes o modelo para todos, eu grifei na minha Bíblia, todos os crentes da Macedônia e da Caia. Paulo está dizendo, eu me recordo de vocês, versículo 2, eu menciono vocês nas minhas orações, eu lembro de vocês e dou graças a Deus, porque o Evangelho produziu algo tremendo em vocês. Vocês se tornaram imitadores de um modelo para os crentes. Você sabe o que um crente precisa hoje? É ser um modelo para outros crentes. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma disparidade muito grande. Tem gente dentro da igreja misturando sexualidade com religiosidade. Tem gente que na igreja tem uma cara de santo, mas lá fora vive uma vida promíscua. Tem gente que anda com Bíblia aberta na igreja e com ela no mundo, lá na sua casa fechada, não pratica a Bíblia, não vive a Bíblia e vive uma vida mundana dentro da sua casa, vive uma vida mundana dentro do seu trabalho. E por isso, irmãos, nós precisamos nos tornar modelos não só para o mundo, mas para muitos crentes que não se converteram. Essa é a minha missão, essa é a sua missão, essa foi a missão da igreja em Tessalônica. E Paulo diz, eu me alegro por vocês, porque vocês não se tornaram só modelos aqui, mas se tornaram modelos para muitos crentes na Macedônia e na Caia. Pastor, de que maneira eu posso saber que o Evangelho entrou no meu coração e produziu mudança e transformação em mim? De que maneira? Tem aí o Javerson, ele colocou lá para mim, de domingo. De que maneira eu posso atestar que aquilo que eu tenho ouvido, eu tenho de fato recebido e tem produzido em mim transformação? Primeiro, quando entendemos que a palavra não foi enviada para satisfazer os nossos caprichos. Diga comigo, a palavra de Deus não serve, nunca servirá para satisfazer os meus caprichos. Primeira coisa que você vai precisar atestar que o Evangelho entrou na sua vida é naquilo que é mais valioso para você, no valor que você está dando às coisas deste mundo. Até hoje, pastor, eu não comprei o meu carro. Você pode ir para o céu sem comprar um carro e andar de Mercedão, filho. Você pode andar de Mercedes a sua vida inteira. Sabe o que é? Mercedão, 50 e poucos lugares com motorista particular, só que você tem que pagar. Tem uns que pagam até no cartão, Rio Card, né? Pastor, até hoje eu não comprei minha casa. Você pode ir morar no céu, numa casa linda, com ruas de ouro, mas aqui, talvez você vá morar de aluguel a sua vida inteira. E daí? O que adianta você comprar metros quadrados caríssimos em Nova Iguaçu, metros quadrados caríssimos na Barra da Tijuca, na Sernambetiba, e quando você chegar na sua eternidade, você não ter o metro quadrado mais maravilhoso da face da terra, que é ao lado de Deus, ao lado de Cristo? Tem gente que vem para o Evangelho para Deus satisfazer os seus caprichos. A palavra de Deus não vai satisfazer os meus caprichos. Pastor, eu estou na igreja por causa do meu marido. Esqueça, a salvação é individual. Cuida da sua vida primeiro, depois Deus salva ele. E se não salvar, o céu está reservado para você. É isso aí, santinha. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a palavra não vai satisfazer os nossos caprichos. Segunda coisa que a gente precisa entender, que a palavra entra e transforma, e o resultado disso é quando ela não enche a nossa cabeça de ideias. Mas meu Deus do céu, tem tanto crente cheio de ideia. Tem gente com tanta ideia que confunde a vida das pessoas na igreja. O Evangelho é tão simples. Pastor Arlindo hoje pregou uma palavra que eu falei, a voz da sabedoria. Eu não me lembro do tema, mas eu posso parafrasear o tema do pastor Arlindo dizendo o seguinte: não tenha medo. Não tenha medo de fazer algo novo. E ele leu um texto 9, capítulo 9, verso 9 de Mateus. Quando Jesus passa, olha para Mateus e diz:
segue-me. Mateus larga a coleteria, abandona um trabalho rentoso, lucrativo e abandona. Qual o resultado do evangelho na nossa vida? Quando nós abandonamos e colocamos nossos olhos para o céu e na eternidade. E Deus há de acrescentar muito mais aqui também na eternidade à nossa vida, irmãos. E Ele diz: tire os seus olhos daqui. Meus irmãos, quando ela afeta e muda o nosso coração, podemos atestar que o evangelho chegou e transformou nossa vida. De que maneira, pastor, eu também posso saber que o evangelho tem produzido em mim uma transformação? Quando sentimos que a influência do evangelho em nosso coração tem mortificado os nossos desejos carnais. Aquele crente que cheira churrasco, já viu aquele crente que cheira churrasco, né? Quando o evangelho chega, ele tem um aroma suave de Cristo e glorifica o nome dele. Aí é que eu vou saber que o evangelho tem produzido na minha vida transformação. Quando eu consigo dominar o meu instinto carnal. Eu conversando com um casal esses dias, eu dizia assim: se eu chegasse numa academia e dissesse para o personal trainer assim: seguinte, eu quero treinar. Todo personal, não sei se tem algum personal aqui, pergunta: qual o teu objetivo? Né? O personal vai te perguntar: qual é o teu objetivo? Eu quero me transformar numa rã. O cara cheio aqui, fino aqui, aquela canelinha que parece um graveto, coisa horrível. E o cara passa na rua, né, parece um Robocop. É a coisa mais ridícula que tem. Aí eu quero me transformar numa rã. O cara fica fino aqui, grosso aqui, né? Anda assim. Aí o cara chega lá e fala assim: não, quero definir completo. Aí o cara olha assim: tem jeito não, meu filho, isso aí só fazendo outro. Mas aí vai um camarada lá, só para a gente ilustrar e aplicar isso na nossa vida espiritual, falando de carne e espírito. Você chega para o teu personal e fala assim: eu quero fortalecer só o braço direito. Mas por que o não esquerdo? Eu só uso esse. Quanto mais a gente fortalece as coisas do espírito, mais as coisas da carne se enfraquecem. Quanto mais forte eu ficar e se estiver no exercício da minha vida, mortificando a carne, me santificando a Deus, menos força a minha carne vai ter. Por quê? Porque o Espírito vai dominá-la. Contudo, quanto menos eu exercitar a minha vida espiritual, não preciso nem fazer nada para a minha carne ficar forte, porque ela já está. Porque o que nós precisamos todos os dias e atestarmos que fomos transformados pelo Evangelho é quando nós temos domínio sobre nossas vontades carnais. Quando nossa vontade carnal for completamente dominada por você, por mim, eu posso dizer assim: o Evangelho tem produzido algo glorioso na minha vida. Quando não, peça a Deus: Senhor, me ajuda, me transforma, no poder do Espírito Santo. E por último, quando nos desapegamos das coisas do mundo e nos apegamos às coisas celestiais, eu posso atestar que o Evangelho tem produzido transformação na minha vida. Quando eu me desapego, capítulo 3, verso 5 de Colossenses, onde Paulo vai dizer: mortificai a vossa carne, e capítulo 3, verso 12, quando ele vai revistar do novo homem. Então é um exercício que nós precisamos fazer, como numa academia, não num braço só, mas no corpo inteiro, para nos mantermos firmes contra as ciladas do diabo e contra isso aqui, irmãos, que é indomável. Diga comigo: minha carne é indomável, mas eu preciso dominá-la, preciso segurá-la. A vida cristã ideal, irmãos, é derivada de duas qualidades, olhando para esse texto. Há uma vida cristã ideal, é derivada de duas características importantes quando eu olho para esse texto. Primeira característica: a mensagem revelada pelo Espírito Santo. Diga comigo: a mensagem revelada pelo Espírito Santo. Quando a mensagem é revelada pelo Espírito Santo, você pode colocar um camarada que não sabe ler, ele vai pregar a mensagem e vai afetar o coração das pessoas. Pode crer nisso.
Quando a mensagem é derivada do Espírito Santo, ela vem do Espírito de Deus, ela é produzida pelo Espírito de Deus. Irmãos, não tem homem forte, não tem coração fechado, não tem cara emburrada. O Espírito Santo adentra os nossos corações, a nossa alma, nos esmiuça, revira a face oculta da nossa vida e diz: você é um pecador miserável, merecia o inferno, mas a minha graça está aqui e eu te ofereço ela nesta noite. E a segunda coisa é a importância que nós vamos dar a essa mensagem do Espírito Santo. Nossa, pastor, que mensagem que eu ouvi domingo de manhã do Bispo Rubem. Se ela não produziu alguma coisa no seu coração, não te levou a mudar, não te jogou assim no chão e te mostrou que você é um pecador que precisa da graça de Deus, ela só foi uma mensagem boa, mas ela não produziu efeito em você. Por isso que o Evangelho não serve para nos criar somente boas ideias. Estou lendo um livro, pastor, e este livro do reverendo doutor Augustus Nicodemos, ou eu gosto do Nicodemos, eu gosto do Hernandes, eu gosto do Piper, eu tenho o livro desses caras todos, mas a minha cabeça sabe o que ela está cheia? De Cristo, de Jesus. Sabe por quê? Porque eles são pecadores como eu, precisam da graça de Deus como eu, e vão para o mesmo céu que eu, e se não servirem a Deus, não forem santos com Deus, vão para o inferno, irmãos. Nós precisamos da graça de Deus. Deus não vai satisfazer meus caprichos, Deus não me chamou para encher a minha cabeça de ideias, Deus me chamou através do Evangelho para afetar o meu coração e transformar a minha vida completamente. Eu quero finalizar rapidamente mostrando o terceiro motivo que Paulo se alegra com essa igreja. É pelo comprometimento com esses irmãos. Primeiro, ele se alegra porque o Evangelho, a graça de Deus chegou. Segundo, porque esse Evangelho produziu um resultado. Eles se tornaram modelos, referência, imitadores, se transformaram em pessoas que a mensagem de fé deles chegou até a Acaia, a Macedônia, a outros lugares. Hoje um irmãozinho me procurou pela manhã e disse: perdoe-me citar a mim mesmo, mas ele disse assim: pastor, o senhor pregou uma mensagem sobre a igreja em Pérgamo em 2011. Eu falei: meu irmão, eu não sei nem o que eu comi ontem. Eu não sei nem o que eu comi ontem, só sei que eu vou comer amanhã, uma carne assada muito especial. Já estou cantando a pedra já para a irmã. E ele disse assim: pastor, eu aumentei o som e o meu vizinho ouviu. E ele se converteu através da mensagem que eu ouvia na minha casa. Ele me pediu o CD, eu dei a ele através daquele CD, ele reconheceu a Cristo, procurou uma igreja, congrega hoje, está firme. Diga comigo, o meu testemunho, diga, o meu modelo pode influenciar toda a minha casa e toda a minha geração. Você pode dizer glória a Deus? Eu creio nisso. Eu creio nisso, creio. Transforma, chegou na Acaia, chegou na Macedônia, crentes que estavam talvez meio barro, meio tijolo. Que isso, os crentes de Tessalônica são muito bons, eles seguem ali o negócio de fato e de verdade, vão ser igual a eles. Irmãos, das pessoas que olham para a gente, tem pessoas que olham para você e querem ser como você. Mas se você não melhorar todos os dias, não mortificar a sua carne, não encher o teu coração, que a mensagem do Evangelho não afetar a tua vida, eles não vão seguir a ninguém. A ninguém. Então Paulo olha agora para o comprometimento que esses irmãos tinham. Eles não só receberam a palavra, eles não só produziram frutos dessa palavra, mas eles eram homens comprometidos com o Evangelho. Olha o texto do versículo 8, rapidamente. Diz o texto: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Você pode ler comigo? Porque de vós, Paulo está dizendo, repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que Paulo disse: eu não preciso acrescentar mais nada do que vocês estão fazendo. Você sabe o que significa esse verbo repercutir? O verbo repercutir aqui significa soar como uma trombeta. O meu testemunho diante de Deus soa como uma trombeta às outras pessoas.
Paulo está dizendo para eles assim: de maneira que o vosso testemunho repercutiu, não, soou como trombeta. Quando a gente dá um bom testemunho, a gente pega a trombeta assim lá na casa do diabo e começa a trombetar lá na casa do diabo, e as pessoas que estavam no império das trevas são libertas por causa do nosso testemunho, porque o nosso testemunho soa como uma trombeta diante de Deus, e o inferno se abala, e as pessoas vão olhar para a gente e falar assim: verdadeiramente, ali vai um homem e uma mulher de Deus. Ó, irmãos, é trombeta, não é buzininha não, tá? Estou falando de trombeta. Tivesse uma trombone bonitão ali, botava um microfone ali. Nosso testemunho tem que repercutir como uma trombeta, né? Como uma buzininha cheia de água. Não, antigamente os carros tinham buzina, né? Que a gente tinha que virar assim para tirar a água dela, porque ficava... Hoje não, as buzinas são mais sofisticadas. Você bate, aquele... Assim tem que ser o nosso testemunho, tem que repercutir, ele tem que ser como uma trombeta para as pessoas, de maneira que ninguém precise acrescentar mais nada naquilo que você tem feito, na fé que o irmão tem, na fé que a irmã tem. Só para concluir, uma fé operosa é a morte de uma vida descomprometida com Deus e com a sua palavra. Uma fé operosa como a destes homens remete a cada um de nós a uma vida de comprometimento com o Evangelho de Deus. Eu tenho uma fé que me salva, tenho um amor que me une aos irmãos, tenho uma esperança de olhar para os céus e aguardar a volta do meu Senhor, mas também eu tenho uma convicção de que muitos poderão ser salvos através do meu comprometimento com o Evangelho. Eu tenho que soar como uma trombeta. Saia daqui hoje imaginando o seguinte: meu testemunho tem que ser como um soar de uma trombeta. Eu quero que você saia dali, o Espírito Santo, ele possa falar isso ao teu coração esses dias. Quando você for fazer alguma coisa errada na rua, você for fechar alguém, quando você for passar, você for ultrapassar alguém, quando você for dar fechada em alguém, quando você for pelo acostamento querendo fugir do engarrafamento, quando você disser para alguém assim: cara, não tem como a gente dar um jeitinho nisso não, resolver de uma outra forma, eu deixo um guaraná para você e você resolve essa parada para mim. Imagine que a tua buzina é muito fraca, mas quando você dá um bom testemunho, imagine você como um som de trombeta, onde as pessoas falam: verdadeiramente. Um certo pastor foi fazer uma documentação da sua casa, aí o irmão disse para ele assim: eu tenho um jeito de resolver isso. A gente arruma um endereço para você aqui da região, e você faz as coisas de modo mais fácil e menos custoso. Ele disse: tá, com os homens a gente resolve, e com Deus? Né? Com Deus a gente não consegue resolver assim, mas com os homens sim. Com os homens a gente consegue dar um jeito aqui, mas com Deus, dá não. Então esses homens se comprometeram com o Evangelho. E por fim, a quarta alegria de Paulo foi saber que eles tinham esperança de que a volta de Jesus era iminente. Eles iam trabalhar e tinham seus corações convictos de que Jesus iria voltar e eles estariam com ele para toda a eternidade. Sai daqui como trombeta hoje. Diga para o irmão que está do seu lado, com todo carinho: meu irmão, você tem um jeitinho de trombeta. Eu quero que você saia daqui nessa noite, irmão, pensando sobre isso. Quando cometemos qualquer falha, isso fica registrado contra a nossa vida. Mas quando vivemos uma vida e testemunhamos o Evangelho de Cristo, nós soamos como uma trombeta e Deus é glorificado. Que Deus te abençoe nessa noite, meu irmão, com essa pequena reflexão, essa simples reflexão, mas te faça muito bem, tá bom? Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Nosso Deus e Pai, que esta palavra tenha encontrado um coração receptivo, como a igreja em Tessalônica, uma igreja que recebera a palavra de forma tão carinhosa, tão especial,
que o que resultou foi uma igreja viva, próxima do ideal, atuante, comprometida, esperançosa na volta de Cristo e, sobretudo, Senhor, uma igreja que tinha um papel, Senhor, de motivar as outras igrejas e outros crentes, que essa igreja, que a Igreja Cristã de Nova Vida em Nova Iguaçu e todos os membros dela sejam como trombeta em Nova Iguaçu, que seja como trombeta nos trabalhos, na faculdade, em casa, que nosso testemunho seja, Senhor, um soar de uma trombeta poderosa, onde pessoas vão olhar para nós e vão glorificar o Seu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Você pode junto comigo aplaudir a Cristo, nosso Senhor? Que Deus seja louvado.